Qual é a idade ideal para aprender a dormir? Qual que é a idade ideal que o bebê precisa ter para ele aprender a dormir? Certo? Então, olha só, pra gente pensar qual que é a idade ideal, o que vocês mandam pra mim? Incontáveis vezes, todos os dias, todas as vezes que eu abro as caixinhas de perguntas, o que acontece? Vocês me mandam milhares de mensagens perguntando: doutora, mas ainda dá tempo de ensinar o bebê a dormir? Meu bebê tem 10 meses. Doutor, meu bebê tem 1 ano, ainda dá tempo dele aprender a dormir? Meu bebê tem 3 anos, ainda dá tempo dele aprender a dormir? E sabe o que eu percebo quando vocês me falam, né, e me perguntam se ainda dá tempo? O que eu percebo de vocês é aquele medo e aquela culpa por não ter começado antes. Sabe? Ai, meu Deus do céu, eu não comecei antes. Será que ainda tem jeito? Será que ainda dá tempo? Ou vocês se sentem culpadas. Ah, mas eu não sabia disso. Eu perguntei pro pediatra, eu perguntei para fulano, beltrano, e ninguém me falou que podia, ninguém me falou que dava certo, ninguém me falou que dava tempo. Então, quando vocês sentem, né, quando vocês me mandam essas perguntas, vocês estão sentindo realmente aquela culpa de não ter começado antes. Aquela, sabe, dificuldade de pensar, poxa vida, eu acho que é tarde demais. E tem um sentimento que é o pior de todos, que eu considero um dos sentimentos mais sabotadores que existem, que é um sentimento mesmo de autossabotagem, que é aquele sentimento que vocês falam, sabe o quê, pra vocês mesmos? Ah, não, já tá tarde demais, melhor deixar pra lá, daqui a pouco passa. Esse é o sentimento pior de todos, porque esse sentimento, ele vai minando você, porque ele te deixa com a culpa de que não começou antes, com a culpa que não sabia, com a culpa que perguntou e ninguém te falou, com aquele remorso e com aquele medo, ah, eu acho que é tarde demais. E aí você acaba desistindo antes de começar. Isso a gente chama, tem uns livros que chamam isso de princípio da desistência. Ele é embutido na gente. É quase que natural a nós, é quase que natural ao ser humano ter em si o princípio da desistência. Tudo aquilo que é um desafio novo para mim, é mais fácil eu deixar ele para lá. Então, a tendência natural do seu corpo, como questão de sobrevivência. Para que eu vou enfrentar uma situação de mudança se eu tô aqui nessa zona de conforto, que às vezes, né, e quase sempre não é tão confortável assim? Como se eu tô aqui nessa zona de conforto, por que eu vou mexer? Por que eu vou dar esse passo e gerar um estresse pro meu corpo? Qualquer mudança para o seu corpo, o movimento, ele leva o seu corpo ao estresse. Não é o estresse de brigar, xingar, gritar, ficar louca. É o estresse do movimento, é o estresse da mudança, é o estresse do primeiro passo, é o estresse do novo, do desconhecido. Então, quando vocês mandam essas perguntas, se ainda dá tempo, se ainda isso, se ainda aquilo, se na idade X pode, se na idade Y pode, é importante vocês pensarem que vocês estão aí, ó, com a sementinha do princípio da desistência plantada em vocês. Então, pensem nisso. Anotem aí no post-it. Post-it, para quem não conhece, são esses coisinhas aqui. Esse meu post-it tá Mamãe Te Amo. Ele tá aqui, bonitinho do meu lado. Mas anotem isso no post-it. Eu não vou seguir o meu princípio da desistência. Vocês estão comprometidas. Vocês não vão, de jeito nenhum, partir do princípio da desistência. O que eu quero é que vocês entendam que a idade ideal para o bebê aprender a dormir é a idade que ele tem hoje. Ah, mas como assim, doutor? Não tem uma idade mais ideal, menos ideal? Não. O que eu tô querendo dizer para vocês, não é isso. O que eu tô querendo dizer para vocês é que você precisa fazer o que tem que ser feito com o que você tem na mão. Então, se você tem na mão um bebê de 1 ano, é com um bebê de 1 ano que você vai ter a melhor idade para começar. Se você tem um bebê de 1 mês, é com 1 mês que você vai começar. Se você tem um bebê de 10 meses, é com 10 meses que você vai conversar. Entende? Existem inúmeras diferenças, inúmeras facilidades, inúmeros desafios implicados em cada idade. Dentro de cada idade, você vai perceber que tem bebês que têm mais facilidade de fazer isso, bebês que têm mais facilidade de fazer aquilo. Em várias idades, tem vários prós e vários contras, várias vantagens e várias desvantagens. Então, o importante é você fazer hoje com o que você tem. E o que você tem é o bebê da idade do seu bebê. Costumo falar o seguinte: todas as vezes que alguém me pergunta sobre filho, sobre gravidez, como é que foi, como é que não foi, sobre a minha, quando a gente vai conversar entre amigos e entre pacientes, qual que é a idade melhor para engravidar? Qual que é a idade ideal para engravidar? E aqui nós estamos falando, né, dos hormônios, quando eles estão mais em equilíbrio e tal. Eu não estou falando sobre isso. O momento mais fértil da mulher.
Quando a gente pensa qual é o melhor momento, qual é o momento ideal para a gente começar, né, para a gente engravidar, você para e pensa. Às vezes, a nossa tendência é procrastinar esse momento. Quantas vezes você, que planejou sua gravidez, né? Porque às vezes não planejou e tá tudo bem, eu também não planejei. Quantas vezes você, que planejou a gravidez, adiou esse planejamento? Adiou esse projeto de ter um bebê? Quantas vezes? Né? Porque a nossa tendência é, de fato, igual o princípio da desistência, a gente tem a tendência, né, a adiar as coisas. A gente tem a tendência a procrastinar tudo que é importante. Porque tudo que é importante, todo passo que é importante, gera na gente um desconforto. Gera aquela necessidade de mudança. E lembrem, qualquer coisa que nos tire da nossa zona de conforto, qualquer coisa que nos leve para um lugar inseguro, para um lugar onde nós não conhecemos, né, que nos gera, que nos traz insegurança, traz um estresse para o nosso corpo. Se você olha para você e fala, eu deveria ter aprendido isso quando eu estava grávida. Eu deveria ter estudado isso quando eu estava grávida. Eu deveria ter aprendido isso quando meu bebê nasceu. O pediatra da maternidade deveria ter me falado sobre o sono. Quando você para e fica pensando no que deveria ter sido feito, em quando você deveria ter começado, você não começa nunca. E você continua perdendo dali pra frente. Então, quando você pensa, é a mesma coisa, olha só, mesma coisa que você pensar na dieta. Eu adoro fazer as alusões aqui com dieta porque funciona super encaixa. É a mesma coisa, quando você vira e fala, não, eu não vou começar a dieta hoje porque eu já comi isso e isso ontem. Vou deixar para começar lá na segunda-feira. Entende? Quantos dias a mais você vai perder, né, comendo, ao invés de você começar hoje? Se você só pode começar X dia, se você só pode começar no dia tal, no dia 5, no dia 10, no dia 15 ou hoje, comece no dia que você pode. E se o que você pode é hoje um bebê de 10 meses, comece hoje com um bebê de 10 meses. Se o que você pode é hoje com um bebê de 3 anos, comece hoje com um bebê de 3 anos. E não importa se você devia ter começado na gestação, devia ter começado com 1 mês, porque você não tem esse 1 mês. Isso não vai voltar, então não adianta. Não adianta você ficar pensando o que você devia ter feito, se você não fez. Ponto final. Isso é ficar se remoendo. Isso é ficar se minando por dentro. E você já tem problema demais para ficar pensando o que você deveria ter feito, o que você deveria ter pensado, ter aprendido, ter estudado. Não adianta. Então, qual que é o melhor momento para você aprender a ensinar o seu bebê a dormir? É hoje, independente da idade que o seu bebê tem, tá bom? Independente. Você vai ter facilidades por estar na idade que você tá, você vai ter dificuldades por estar na idade que você tá. O seu bebê, mesma coisa.